a vida passa a ter uma outra perspectiva a partir de uma experiência como essa. Você não enxerga Deus da mesma maneira, né? Até ali, a gente enxergava Deus que tudo nos dá, que tudo faz por nós, disposto a nos dar a mão e tudo, e tem vezes, e nesse caso, literalmente, Deus não te dá a mão aqui, pra você passar por isso, você vai passar por isso, Deus vai tirar a mão, não vai te dar um milagre, e Ele vai te ajudar a passar por isso, né? O que Deus vai fazer nesse assunto não é te dar um milagre da cura, do menino sair lá de baixo, porque se engana quem pensa. Nós passamos, pastor, a noite inteira orando. A gente nunca tinha feito aquilo. Nós passamos a noite inteira gritando, pedindo a Deus um milagre, porque a minha esposa deu alguma coisa dela na madrugada, ela falou assim, vamos orar porque Deus pode fazer milagre. Né? O homem é um pouco mais racional. Eu falei assim, só se realmente, se vier um milagre como esse, eu confesso, hoje aqui eu falo isso, né? Quando ela falou isso, eu orei ao lado dela em misericórdia mesmo dela. Mas lá no meu íntimo, eu falei, Deus, se Deus quisesse fazer um milagre, ele não ia me mostrar lá atrás do sonho. Né? Então eu tinha convicção de que aquilo estava acontecendo, de que aquilo era real, de que aquilo não ia mudar. Então, como é que foi o processo? O processo foi extremamente difícil. Primeiro, você fica sozinho, é o que a Priscila falou aqui. Você fica sozinho. Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Essa foi a frase muito popular no século XIX em Cuba, pelo jornalista José Matri, pois ele entendia que o ser humano, para ser completo, ele precisava dessas 3 características. Por que disso? Quando os países que foram colonizados pela Espanha, para eles se tornarem independentes, teve algumas revoluções aqui na América. Então José Matri disse, olha, é importante que o homem escreva um livro, ou seja, que ele divulgue os seus ideais, que ele prolifere as suas ideias. É necessário que o homem também plante uma árvore, ou seja, a questão do desmatamento estava vindo como uma avalanche e José Matri falou, olha, precisamos não só cortar árvores como os espanhóis estão fazendo, mas plantar árvores. E por último, é necessário ter um filho, ou seja, eram muitos europeus vindos para a América e ele disse, olha, nós aqui na América também precisamos ter filhos. Então é com essa frase que nós chegamos até você, com mais um Socializando nesse dia. Avalanche, Priscila Rapak. Priscila, como surge o livro Avalanche na sua vida? Bom, professor Gilberto, esse livro ele surge numa necessidade minha, né? Certo. Então, no ano de 2016, nós passamos pela perda de 2 filhos. O Isaac, que estava com 9 anos, e logo em seguida eu perdi uma gestação, também com 7 meses. E ao longo desse processo, eu procurei muita ajuda, né? De outras pessoas que haviam passado também por perdas, né? Porque eu falo assim, que eu não conhecia esse mundo até eu vivenciar tudo isso. Então eu não conhecia esse mundo de mães que perdem seus filhos, famílias, né, que têm perdas, a perda gestacional, todo esse luto, né, parental relacionado à perda dos filhos eu não conhecia, né, eu não tinha vivenciado ainda. E eu conheci esse mundo quando isso aconteceu comigo. E eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, sempre gostei de saber sobre as coisas, inclusive na época da minha gravidez, era uma gravidez de risco, né? Uma criança com uma formação fetal, então eu fui atrás, estudei, pesquisei. E quando eu passei a vivenciar esses lutos, eu queria saber o que ia acontecer, como que eu ia encarar tudo aquilo, porque é um processo muito difícil mesmo. E eu não tinha essas respostas, né? E ainda, acho que ainda não tenho todas elas, né? Obviamente. E eu procurava na literatura, né? Alguém que tivesse passado, porque eu queria saber se aquilo que eu estava vivendo era aquilo mesmo, né? Se eu não estava ficando enlouquecida, né? Se a minha sanidade ainda estava certa, né? Mais nesse sentido, assim. E aí eu comecei a procurar e eu não encontrei. Eu não encontrava, né? É muito raro encontrar esse tipo de literatura. Eu encontrava muita coisa voltada para psicólogos que fossem atender essas pessoas. Então, eu comprei vários livros direcionados para os psicólogos, livros de pesquisa, artigos. Eu lia tudo, porque eu queria entender como que era aquilo, né? Como que eu ia me refazer no meio daquilo tudo, né? Parecia que era a única pessoa do mundo que estava assim, passando por aquilo. Esse é uma das características do luto, né? A solidão. Por mais que você tenha outros lutos, por exemplo, luto de mãe, de pai, de irmão,
O luto é solitário, porque cada pessoa vivencia o seu próprio processo. Certo. Então, por mais que você tenha um apoio psicológico, um grupo de apoio, pessoas que você possa conversar, você ainda se sente muito sozinho. Certo. Né? E no meu caso, eu me senti ainda mais porque eu não conhecia essas pessoas. Né? Não tinha na minha rede de amigos, as pessoas que eu conhecia, não tinha pessoas que tivessem vivenciado isso. Certo. Né? E passa muita coisa, né? A pessoa sente muita coisa, é uma mistura de sentimentos. A sua vida, como o próprio nome diz, a sua vida passa por uma avalanche, né? Então você tem que se reconstruir a partir disso. Então é um processo muito doloroso. Aí então surge o título Avalanche. Isso, na verdade surgiu o título depois, né? Porque eu queria um título que realmente descrevesse tudo aquilo que eu vivi, né? Certo. Muito bem, hoje nós estamos aqui com a Priscila, ela que é escritora, formada em letras, mora aqui em Sorriso. Priscila, muito obrigado por atender o nosso convite. E também o seu esposo, o jornalista Roberto Santos. Roberto, obrigado. Tamo junto. Beleza? Ela é escritora aqui em Sorriso e nos dá a honra desse bate-papo, né? Nós sabemos que nós estamos vendo aqui o fruto, né, Priscila? O fruto. Mas todo fruto ele tem um processo, né? E como foi, quando foi que aconteceu então essa situação, Priscila? O senhor fala das perdas? Da perca. Então, foi do Isaac, as duas, né? Foram em 2016. O Isaac, ele tinha 9 anos. E aí a gente vinha de várias situações, né? No final do ano anterior, a gente tinha descoberto que o pai dele estava com câncer. E aí ele faleceu em 3 meses, então no mês de março o pai dele faleceu. E aí nesse processo aí no final do ano até março, eu engravidei. E era uma gravidez de risco. Certo. Logo no começo, né, já foi uma gravidez difícil, com descolamento de placenta, né, esse tipo de coisa. E aí, eu não lembro exatamente o mês, mas a gente descobriu que ela tinha uma cardiopatia. Certo. E a cardiopatia dela era incompatível com a vida. E aí a gente estava esperando, né? Então, nós como cristãos, foi até nos proposto, né, interromper a gestação, porque a gravidez, quando ela tem uma dificuldade, ela gera problemas, né, para a mulher. Então a barriga cresce muito, o líquido amniótico aumenta, são várias situações. Mas aí nós decidimos que Deus daria o destino que ela tinha que ter, né? E essa, talvez assim, seja muito difícil de ouvir essa história, mas eu entendi o porquê daquilo tudo, né? Porquê dela ter vindo da forma que veio, porque ela ter vivido tão pouco tempo, né? E aí nós descobrimos isso, então era uma gravidez difícil, né? Praticamente esperando. Eu orava, né? Passava as madrugadas orando, pedindo a Deus, mas chegou um momento que eu entendi que eu tinha que entregar para Deus mesmo. Que é, acho que o momento mais difícil da vida do cristão, né? Sim. Quando você percebe que Deus não vai fazer o que você gostaria. Sim. É nesse momento que a nossa fé é provada, né? Sim. E eu percebi que era como se tivesse um muro, né? Para aquilo que eu orava e eu clamava e passava as madrugadas orando. E eu falei, eu vou fazer diferente, eu vou orar entregando para Deus Deus fazer o que Ele achar melhor. E aí, numa desses momentos que a gente estava tentando ter assim, momentos mais alegres, né, com tudo aquilo que a gente estava passando, aí meu esposo pegou férias e a gente foi para o Salto Magés. Que era o sonho do Isaac, conhecer o Salto Magés, ele queria muito ir, a gente acabou protelando tudo, e aí decidimos que a gente ia. E aí no dia 3 de junho nós fomos. E aí foi tudo muito rápido, né? Meu esposo procurou um lugar pra gente ficar que fosse seguro. Onde ele caiu, né? Era um lugar bem raso, então não foi assim, coisa que o rio levou, uma coisa de negligência, assim. E ali começou, né? Porque a gente já estava vivendo, de certa forma, o luto pela bebê, porque a gente já não tinha muita expectativa. Esperava por um milagre, sim, mas a realidade não era aquela, né? Certo. Então eu já pesquisava coisas sobre isso, sobre outras mães que tinham diagnóstico, né? prognósticos ruins, assim, e já fui vendo que
talvez eu teria que me preparar para aquilo, né? Mas antes dela falecer, Deus levou o Isaac. E foi de uma forma muito repentina, né? Muito difícil. E então a partir daí começa toda essa história, né? De tentar se reconstruir a partir dessas perdas tão difíceis. Então foram 3 percas, é isso no ano? 3 do pai dele. E aí, na verdade, se a gente for falar de todas as perdas, são 4. Porque a gente, naquele período, e acho que é por isso que a Priscila colocou esse nome, sim, nessa época a gente pastoreava, a gente estava à frente de uma igreja, certo. Né? A gente veio para cá, para Sorriso, justamente com esse propósito. Certo. Quando eu estava terminando a faculdade de jornalismo, meu alvo, na verdade, era ir para Brasília, virar assessor parlamentar, enfim, esse era o meu alvo. Mas aí Deus tinha um plano para a gente aqui. E a gente veio aqui para assumir uma congregação que estava começando na periferia da cidade. E aí o que aconteceu? A gente começou a ganhar alvos e aí começou uma sequência de fatos, né? Uma sequência de fatos. A gente acabou perdendo o primeiro membro da igreja, uma mulher de um pouco mais de 45 anos, e foi uma dor para nós, assim, porque a gente tinha ganhado para Jesus, tinha batizado ela, tinha batizado a família dela, os filhos dela, e ver aquela mulher no caixão foi uma situação assim horrível para nós, né? Meu pai doente, e aí agora eu não lembro se foi meu pai que faleceu primeiro, ou se foi ela. Eu não lembro agora a sequência. Eu sei que faleceu essa senhora, a Geraldo, que a gente guarda muito no coração até hoje, professora Geraldo. Faleceu meu pai, e isso uns 3 meses. Assim. Aí a gente teve o diagnóstico da bebê. Quando veio o diagnóstico da bebê, a gente se uniu muito em casa, né? A gente precisava se unir para fazer tudo. Nosso filho mais velho, que é o Isaac, que faleceu, também estava vivendo com a gente esse processo. Certo. Eu não sei, nem todo mundo acredita em milagre, nem todo mundo acredita no sobrenatural, né? Mas eu acredito muito no sobrenatural. Um pouco de tempo antes disso, cerca de 6 meses antes disso, eu tive um sonho, como se fosse uma revelação mesmo, em que meu filho se despedia de mim mais velho. Ele não estava doente, não tinha doença nenhuma, nunca tinha ficado internado nem nada. E nesse sonho, ele brilhava no sonho e falava assim: pai, você tem que deixar eu ir. Pai, o senhor precisa deixar eu ir. E eu acordei no meio da noite com isso, conversei com a minha esposa. Falei: será que Deus vai levar a nossa filha? Né? Fiz essa pergunta para ela no meio da noite. Mas aí passou e a gente começou a viver essa sequência de fatos. Morre a Geralda, morre meu pai de câncer. Meu pai morreu de câncer, uma doença horrível, assim, maltratou muito ele. Né? E aí, quando o Isaac falece, a gente ficou por fora do ar, né? Porque era uma sequência de fatos assim que tiraram a gente da Terra, tiraram a gente do mundo real. A gente ficou muito... Parece que a gente estava vivendo em outro planeta, literalmente. E aí, 23 dias depois que o Isaac falece, e quando o Isaac faleceu, eu lembrei do sonho que eu havia tido, obviamente. E aí, 23 dias depois, a barriga da Priscila endureceu e a gente percebeu que o bebê tinha falecido, né? E para ela foi horrível, porque ela teve que ter o parto desse bebê, né? Fazer o parto desse bebê. Ela nunca teve parto normal dos outros filhos. Esse foi o único parto normal dela. E o parto normal de um bebê que já estava falecido, já estava morto, né? Então foram situações que mudaram a rota da nossa vida drasticamente, né? Eu sempre digo que eu não desejo isso para o pior de mim, para a pessoa que mais me detesta, porque a gente passou por um processo, e eu acredito que o livro vai ajudar as pessoas a passarem por esse tipo de processo, né? Que é esse processo em que você se vê no meio de acontecimentos e de fatos que você não esperava, que não estava no seu roteiro, que não estava no seu script, né? Todo mundo traça uma rota de vida, todo mundo quer chegar a algum lugar, você só não espera que coisas como essa aconteçam na sua vida e rompam com a tua história. Os meios a gente... Né? Então, o livro, eu acredito que é preciso escrever esse livro para fazer as pessoas entenderem o seguinte: se vocês não estão sozinhos nessa, certo, né? Vocês não estão passando por isso sozinhos, outras pessoas passam também, e esse livro vai ser um manual, uma forma de te ajudar a passar por isso. Porque realmente, no começo, assim, pastor, as pessoas, os amigos, eles estão perto no começo do luto. Certo. Mas depois de um tempo acontece o que aconteceu com o Jó. Sim. Você vai ficar sozinho, né? Você vai inevitavelmente ficar sozinho. Porque é muito difícil ficar perto de uma pessoa que está lutada. Você quer ficar perto de pessoas que estão felizes, que estão sorrindo,
que estão fazendo bons negócios. Ninguém quer ficar perto de alguém que está chorando, que está ferido por dentro. E o luto, e eu vivenciei os dois lutos ao mesmo tempo, que é perder um pai, perder um filho, perder 2 filhos ao mesmo tempo, são lutos completamente diferentes. Certo. O pai, pô, tu vive, tu passa um período ali, mas a vida segue naturalmente. O luto de um filho, a vida não segue naturalmente, né? Eu acho que muita gente passa por isso e deve ter a mesma percepção. A vida não segue o mesmo curso depois de uma experiência como essa. Porque você tem que ver o seu filho no caixão. Isso não é uma experiência boa. Isso não é uma experiência que você quer guardar na memória. E ela fica registrada. Você não esquece mais. Eu lembro que na ocasião do velório, a gente deu um pouco de azar, porque a gente chegou, como não encontraram ele no mesmo dia, o lugar que a gente estava era um lugar extremamente seguro, parecia tranquilo, mas ele caiu numa fresta na rocha, e acabou caindo para dentro da caverna. Ninguém conseguiu entrar lá para tirar ele, né? Para tirar. Então foi um processo doloroso também para tirar, para resgatar, de um dia para o outro. Aquilo repercutiu no estado. Foi a comunidade, né? Boa Esperança. Se não fosse a comunidade de Boa Esperança, provavelmente a gente nem teria velório, porque eles viraram o curso do rio. Falou, não, nós vamos achar esse menino, vamos tirar esse menino daí de baixo. Viraram o curso do rio e conseguiram tirar o menino lá de baixo, né? Dessa caverna. Então, esse é o tipo de luto que nunca mais você vai ser a mesma pessoa, né? Então, esse livro vai ajudar muita gente nesse sentido, de que ele vai ver que sim, a vida dele vai mudar, ele vai ficar diferente, ele vai começar a agir diferente, né? E as pessoas não estão muito dispostas a lidar com isso. Ninguém quer lidar com a dor. É muito difícil você achar pessoas que se compadeçam. Você fala disso o tempo todo. Muita gente não sabe como ajudar, né? Até quer, talvez, mas não sabe como, né? Até tem boa vontade. Mas aí tem um processo que eu falo em um dos capítulos, que é sobre a necessidade que a pessoa tem de falar. Certo. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu não vou tocar nesse assunto, porque não, a pessoa quer falar. Principalmente nos primeiros anos, a pessoa quer muito falar, ela tem uma necessidade de falar, né, sobre aquela pessoa, porque para ela a pessoa não está longe, né? Sim. Esse processo de você entender que a pessoa se foi, ele demora muito tempo, né? Não é fácil. E muita gente às vezes quer ajudar, mas não sabe como. E aí fala coisas que pioram o processo, né? E aí vem com julgamentos, né? Com coisas que acho que todo enlutado já ouviu, né? Coisas nesse sentido. Tem uma, né, Priscila? Vocês conhecem, né, sobre o luto, existe um estudo, né, esqueci o nome da Ruth, é uma psicóloga da Suécia, né? Ela, nas décadas de 1960, ela falou que existem 5 fases do luto. Claro, não quer dizer necessariamente que a gente vai passar em sequência. Sim. Tanto pode passar 5 juntas, né? Inclusive, você que está assistindo aí, ó, vai passar aqui o link as 5 fases do luto. Nós temos um vídeo com a psicóloga Ginessa, que vai ajudar também sobre o luto. As 5 fases do luto. Então, depois de você ouvir esse bate-papo, se você quiser, entra lá, né? As 5 fases do luto. Tem aqui, vai aparecer o link, beleza? Viu? E essa questão hoje, como é hoje, então, Roberto e Priscila, hoje, falando da perca. Hoje, quando as datas comemorativas, a dor, eu aprendi que existem 2 dores, né? Sobre percas. A dor da separação e a da saudade. A da separação física, dizem os estudos que ela vai diminuindo com o tempo, né? Física. Mas a dor da saudade, dizem, né? Eu só perdi meu pai, no sentido só com relação a isso, né? Que parece que é o curso natural, né? Sim. Os pais vão primeiro, né? Mas isso ainda fica latente no sentido de datas, de quando você vê uma criança. Tem esses relapsos, vem naturalmente? Então, hoje, na psicologia mais moderna, já tem outras teorias sobre o luto, né? Certo. A teoria do apego, que diz que o luto, você vai... Enquanto você estiver se adaptando a ele, o luto ainda existe. Porque ainda na época que eu comecei a estudar sobre o assunto, tinha, por exemplo, um paradigma de 6 meses. Certo. Se 6 meses depois da perda você ainda estiver sofrendo, você vai para o psiquiatra. E você não se recupera em 6 meses, né? Se recupera no sentido assim, você não volta a viver normalmente depois da perda de um filho. Nunca mais, na verdade. Assim, pastor, vamos dizer que foram muitos anos para eu voltar a viver normalmente.
né? Nesse processo, por exemplo, nos primeiros 2 anos, eu comecei a me enfiar em tudo quanto era coisa. Eu trabalhava de dia, de noite, eu fazia pós-graduação, tudo para fugir uma fuga mesmo, né? Eu não queria enfrentar, na verdade. Aí depois de 2 anos eu caí numa depressão profunda, aí eu parei no psiquiatra, né? Então eu comecei a ter problemas de saúde, ansiedade, pressão alta, né? Ganho de peso. E aí eu fui para psiquiatria e a terapia junto, né? Psicologia também. E aí, depois de em questão de 6 meses, eu tomei a medicação, mas teve uma questão de mudança de trabalho, eu acabei esquecendo de tomar e parei. Aí o médico falou, olha, você continua com a terapia e faz atividade física. E aí, depois de uns 4 anos, eu tive mais uma recaída de ansiedade, porque eu estava vivendo um momento muito intenso, né, profissionalmente, e acabei recaindo. Mas quanto é difícil descrever isso com palavras, né? Certo. Separar essa dor da separação e a dor da saudade. Porque, por exemplo, esse ano ele faria 19 anos. Então, se a gente vê os coleguinhas, né? Alguém que tem a idade parecida, você olha e você lembra, poxa, era pra gente estar vivendo isso. Às vezes a gente conversa, né? A Larissa vai fazer 17 e ele faria 19. Ele era o mais velho. Ele era o mais velho. Então a gente pensa, poxa, né, nossa vida seria diferente, estaria com 2 filhos já, né, à beira da vida adulta, né, porque esse era o nosso plano, né, a gente ter os 2, o casal, ter o casalzinho ali cedo, né, enquanto jovens, e a gente com os 40 e pouco já, né, ter mais liberdade, assim. Sim. E aí depois a gente teve o Israel, né, que acabou de completar 6 anos. Então a nossa vida mudou bastante, né, em relação ao que a gente tinha pensado lá atrás. Certo. Mas a gente sempre lembra. Mas eu acho muito difícil de separar assim, o que é dor da separação, o que é dor da saudade, porque tudo isso se mistura. Eu não acredito na teoria das fases. Não acredito. Eu não acredito que assim, eu acredito que no luto normal, para mim, hoje eu separo o luto normal, que é você perde seu pai, sua mãe, é um luto normal, uma sequência natural, né? O luto de um filho ele é diferente porque ele ele destrói sonhos, né? Ele destrói sonhos de família, ele abre um buraco na família muito grande. Pra você ter uma ideia, pastor, a família inteira ficou destruída com isso, né? Não foi um luto que atingiu severamente eu e minha esposa, atingiu nossas mães, os tios, né? Os nossos sobrinhos. Foi uma experiência tão devastadora na família que eu não consigo acreditar que você vai se definir em 5 fases. Porque tem coisas que por exemplo, primeiro você muda drasticamente. E tem coisas que você não se recupera. A falta do filho é para sempre. Esses dias atrás ainda, já passaram 9 anos. Eu me peguei, eu falei, tá faltando lugar mesmo. Aí você olhar para a mesa e falar, tá faltando lugar. Depois de 9 anos. Quer dizer, eu não acredito mais nessa teoria das fases, porque a gente viveu na pele uma experiência em que você literalmente não se recupera mais. Você volta a viver, você toca o barco, porque a vida ela te empurra, só tem escolha, né? Deus deixou você vivo, porque você tem coisas para fazer aqui ainda, né? Mas dizer que se você se recupera, nunca você mais fica 100%, você não fica. Você não fica 100% mais. Essa teoria foi feita, eu lembro do material. É uma enfermeira. É uma enfermeira, baseada, claro, em fases terminais, né? E daí se aplicou na época e foi se tendo, né? Mas que nem a Priscila falou, já foi superada isso, né? É uma teoria importante no sentido de você se entender. Porque, por exemplo, eu fiz a barganha. Falei para Deus, falei, Senhor, se meu filho não estiver vivo, eu não sou mais sua. E acabou, como se Deus precisasse, né? Então, quando você lê esse material, você entende algumas coisas, porque é um processo, a raiva, a negação. É um processo que você vivencia várias vezes, né? Isso vai e volta, né? A raiva, muitas vezes, por exemplo, eu tive um período que uma vez até uma pessoa teve a coragem de me perguntar, né? Perguntou assim, mas você não ficou com raiva de Deus? E aí, na época eu ainda estava assim, elaborando, né? Tudo aquilo. Mas hoje,
eu não sinto mais, né? Eu consegui... Mas ficou. Fiquei. E também tá tudo bem se ficou com raiva de Deus, porque nós como pais, não tem hora que os filhos ficam com raiva da gente? Eu fiquei. E não diminui o amor de nós com eles, né? Eu demorei muito tempo, demorei um bom tempo, assim, uns 3 anos para eu conseguir me relacionar, ter aquela confiança em Deus. Como porque pai. O que foi que aconteceu comigo, né? E depois, lendo muita coisa, eu entendi várias outras, né? Eu senti que Deus havia me abandonado porque eu tive uma experiência também de certa forma, um abandono paterno, né? Meu pai me criou, mas muito distante, muito ausente. E quando eu tinha 16 anos, o meu pai separou da minha mãe, né? Para construir a vida com outra mulher. Então, naquele momento, eu me senti que o meu pai havia me abandonado. E muita coisa a gente sabe que a gente projeta em Deus, a nossa relação com o nosso pai biológico. Claro. E quando aquilo aconteceu, que eu passei a noite inteira orando, que eu clamei, que eu pedi, que eu citei toda a Bíblia, né? E Deus não me respondeu da forma como eu esperava, eu falei, não, Deus me abandonou, então tá tudo certo, agora eu não tenho em quem confiar. Porque foi esse sentimento que eu tive. E eu falo sobre isso no livro também, porque eu procurei, pastor, ser muito honesta com quem for ler esse livro. Certo. Porque esse livro ele é direcionado para as pessoas que experimentam essas situações difíceis da vida, né? Porque eu não preciso fazer um livro para falar assim, nossa, como você se alegrar com as coisas boas da vida. Isso é natural. Sim. Mas como que a gente lida com isso? Como que a gente se reconstrói, né? Inclusive, né, entrando em outro, abrindo um parênteses, nós estamos no mês de julho, que é o mês âmbar de conscientização do luto parental. Então, hoje nós temos nas redes sociais várias ONGs, instituições, mães, a maioria delas são mães, são pais que perderam filhos e hoje lutam, né, para que isso seja debatido na sociedade, né? Que a gente possa falar sobre isso, porque infelizmente vai continuar acontecendo. Nós vivemos em um mundo que isso está acontecendo todos os dias, né? Então a gente falar sobre isso recentemente, o presidente Lula aprovou uma lei sobre luto, né, para que as mães que perdem os seus filhos possam ficar numa ala separada, né? Eu não passei por isso, graças a Deus, né, de ter que ficar com outras mães que tiveram seus bebês, mas a gente sabe de muitos relatos, né? É uma crueldade você deixar uma mãe que perdeu o seu filho, que está ali no processo de parto, né? Sabendo que o filho não tem mais vida, junto com outras mães. É constrangedor para todo mundo, até para as mães que estão com seus filhos com vida, né? Então foi aprovada essa lei e de certa forma isso virou uma missão para mim, né? Da gente falar sobre isso, de a gente conscientizar sobre a perda gestacional. A perda gestacional ela é invisível muitas vezes para a sociedade, porque as pessoas não conheceram o bebê, então elas acham que aquela mãe logo vai ter outro e tudo vai ficar bem. Vai suprir. Né? Exatamente. Mas a perda para aquela mulher é devastadora. A próxima gestação precisa ter muito cuidado, né? E a gente precisa falar sobre isso para que as pessoas saibam como ajudar. Inclusive eu tenho lá em casa algumas cartilhas da ONG Amada Helena, lá de Porto Alegre, que ela fala sobre isso, orientações sobre quem vai atender essa família, né? Sobre como fazer a despedida, porque são coisas importantes para essas famílias, né? E infelizmente a morte é um tabu. Sim. A morte é um tabu. A gente começa a falar sobre a morte, as pessoas falam, mas, né? Não gosta de falar sobre isso. Mas é importante. Parece que nunca vão passar por aquilo. Exatamente. E é engraçado porque assim, todo mundo ou perdeu ou vai perder alguém. Normal. Não tem jeito. E eu lembro que quando, às vezes, porque o enlutado fica muito ferido. Você fica ferido. Eu acredito muito que a perda de um filho fica ferido para sempre. Não é uma ferida que cure. Você não fica curado. Você aceita, você ressignifica, se adapta, né? Se adapta e tal, mas se curar não. Aquela dor está ali presente. Está ali presente e você tem que lidar com ela todos os dias, para sempre. É uma coisa para sempre, é contínua. Então o enlutado fica sozinho justamente porque é muito difícil lidar com o enlutado. Ele quer falar daquilo. E eu me lembro de muitas vezes ser repreendido, quando você fala, você tem que parar de falar disso. As pessoas falavam para mim. Tem que deixar a pessoa descansar. Você tem que parar de falar disso. Várias coisas, né? Você tem que parar de falar disso.
E a pessoa precisa falar, o resultado é o quê? O que aconteceu comigo, por exemplo. Eu me tranquei, fui cuidar do ministério, porque eu achei, não, Deus está comigo, eu tenho que cuidar do ministério. E eu me lembro de muitas vezes deixar minha esposa em casa, uma burrice tremenda. Eu não aconselho ninguém que faça isso. O primeiro ministério é a nossa casa. Né? Eu tive que falar com Deus sobre isso depois. Né? Minha esposa em depressão em casa, eu ia para a igreja pregar. Né? E foram mais de uma vez que eu fiz isso, foram muitas vezes que ela não saía do quarto. E eu vi o processo que ela passou, às vezes ela não queria sair do quarto, queria ficar lá. E foram muitas vezes que eu levantava a força, né? Não, você tem que crescer, tem que levantar, a vida segue, vamos lá e tal. Mas eu me lembro de me trancar, de arrumar uma coisa para fazer, e é o erro. Que é a fuga, né? Falei, eu vou cuidar do ministério. Enfiei a cara do trabalho no ministério. E eu fiz isso, devo ter feito isso uns 2 anos. Só que aí, o resultado disso foi o pior possível, porque eu adoeci. Né? Como eu não vivenciei o que precisava, porque a gente é homem, então a gente acha que não, eu passo por cima disso e vou embora, e danei o pau a pregar e não foi lugar, então é isso que Deus quer agora para mim, e vamos embora. E não era bem assim. Tinha um processo ali que precisava ser vivido, precisava ser vivenciado. E eu comecei a me ver com crise de ansiedade. Né? Tava no meio de uma reportagem no meio do mar, passei mal, achei que ia morrer. Né? Aí fui psiquiatra, tive que tratar essa coisa toda. Outra coisa, né, quando eu tivesse deixado direcionamento para as pessoas, não fuja de bom tratamento. Ele precisa de acompanhamento. Apoio psicológico. Sempre. Precisa de acompanhamento. Se vê que não tá bem, né? Se vê que não tá bem, procurar ajuda. Mas isso também é um tabu, né, pastor? É um problema. Inclusive no meio religioso, né? Sobre psiquiatra, sobre medicamento, sobre psicólogo, essa história de que é para doido, né? E tudo mais. Mas foi assim, inclusive quem me tratou durante todos esses anos foi a pastora Josiane, ela é psicóloga, né, que foi para os Estados Unidos. Ela que acompanhou a mim, a Larissa, nesse processo, e foi assim, maravilhosa. Que bom. Sou uma defensora da terapia, porque realmente ajuda, auxilia nesse processo, né? Certo. Então, muitas vezes a pessoa se sente muito sozinha. E um profissional vai te ajudar a passar por esse processo, né? E a impressão que eu tenho, que depois da pandemia, devido que a questão dos velórios, dos guardamentos foi mais rápido, né? Lembra? Sim. Que não tinha mais aquele ato fúnebre, né? Então parece que isso, de certa forma, sufocou mais ainda, né? Sufocou as pessoas. Sim. Não permitia a pessoa olhar ali e fazer aquela... A elaboração, né? Isso é muito importante. Parece que isso é um perca de tempo, assim, né? É muito importante. Parece que, na época foi a questão do contaminação, Covid, né? Mas parece que isso, de certa forma, ofuscou um pouco uma realidade que não dá para sair dela, né? Fugir dela, né? Exatamente. E outra coisa que eu acho bem importante a gente comentar é que hoje a gente está, em grande medida, a gente tem que tomar cuidado para não ser moldado, né? Para essa sociedade de tudo muito rápido, né? Da internet, da superficialidade, do que vou mostrar só o que é bonito, né? Só o que eu quero que as pessoas vejam. E esse processo da despedida, do ritual, é o início de uma elaboração. Você começa ali o seu processo. Fechar um certo ciclo. De você entender que realmente a pessoa se foi. Porque, por exemplo, já ouvi casos de mães, por exemplo, que elas não quiseram ver ou não foi permitido a ela ver a criança. Certo. O processo dessa mãe é muito mais difícil do que de outra que teve uma despedida. Tipo, talvez foi fácil lá na hora, um pouquinho mais leve, mas depois... Então, mas as pessoas, elas precisam conversar com essa família. Vocês querem respeitar, se despedir. Né? Respeitar. A gente não tem isso. A gente tem assim, nasceu, não tem mais vida, vai pra lá, vai pra funerária e acabou. É que as pessoas querem, assim, é que as pessoas né? acham, e aí é um erro também, né? Depois que você perdeu alguém, tem que ficar claro, você perdeu alguém. Sim. Isso vai doer. E é necessário chorar. É necessário colocar para fora. É necessário ser Não, você não vamos colocar as pessoas dão um calmante. Isso é uma agressão, pastor. Sim. Você dá um calmante para a pessoa no momento de luto. Querer tirar a pessoa. Você tirar a pessoa do normal dela para não vivenciar uma coisa que Deus colocou no caminho dela para vivenciar. Né? Porque veja bem, a Bíblia diz o quê? Que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Aí eu vou dar medicamento para a pessoa não passar por aquilo. A pessoa não sentir. Para a pessoa não fica sentir. transtornada naquele momento, não se lembra direito. O último momento com aquela pessoa e aquilo
né, gera um luto complicado. Eu acho agressão, né? eu acho isso agressivo. Eu falo porque eu quis passar por cima. E eu fiquei doente, fiquei meio doidão, assim, meio fora. Eu pegava o carro para dirigir, às vezes, na rua, e me dava vontade de acelerar o carro do nada. Esse tipo de coisa. Mas por quê? Porque eu estava bem. Porque não tinha acompanhamento, o acompanhamento necessário, né? A Priscila falou sobre as coisas que as pessoas falam, né? Eu me lembro que há pouco tempo atrás, agora, eu estava com a minha filha, e a pessoa perguntou assim para mim, né? Como foi o acidente? Eu falei, aconteceu assim, expliquei. E aí, como é que você deixou? Eu falei, não é que eu deixei, né? Eu não tive como evitar, é diferente. E as pessoas não tomam cuidado nessas horas, né? A internet é muito triste, por melhor que seja a ferramenta, as pessoas estão sempre aptas a julgar as pessoas quando elas passam por uma tragédia. Isso também é muito difícil, porque na época que isso aconteceu com a gente, eu me lembro de uma mulher que fez um comentário assim na internet, porque como por ser jornalista, o assunto fez um barulho danado, repercutiu muito, a busca foi dramática, então isso teve uma repercussão de dias. E aí uma mulher foi na internet e falou assim, tão bom pai e deixou o filho morrer. Como se ela visse todo o cenário. Como se ela estivesse lá. Né? Eu estava lá, eu passei por 3 lugares e escolhi justamente o pior lugar, né? E a pessoa se culpa, pastor. A pessoa se culpa tanto, eu me culpava tanto disso, eu não tenho noção, né? Até hoje eu lido com isso, até hoje, porque eu escolhi um lugar, porque eu programei aquilo, porque eu programei aquele momento da família, que era para ser divertido, e se tornou um pior momento da nossa vida, né? Então, para a pessoa elaborar isso, lidar com isso, é muito difícil. As pessoas, né, vão com o dedo na internet e sem saber, né, o que aconteceu. Hoje eu sou defensor das pessoas que passam por uma tragédia, seja ela como for. Você está numa BR dirigindo e acontece, o cara não foi prudente, mas rapaz, é acidente. Ninguém quer provocar um acidente, ninguém quer provocar matar alguém, acidente. Né? Mas morreu, a família toda também foi imprudente. Você estava com ele, você estava lá, você viu se foi prudência dele, né? Então, assim, é muito difícil quando você passa por essa situação, porque a repercussão, o problema não é nem o luto, né? Mas a repercussão que uma tragédia como essa traz para a sua vida em todos, em vários sentidos, em vários aspectos, né? E a gente teve que lidar com essa parte. E mas como? Chegaram a dizer, por exemplo, que a minha esposa não era, eu te ri disso hoje em dia, que porque o nosso filho era branco, era bem branquinho nosso filho, branco. Certo. Mas essa mulher aí deve ter matado ele, porque dá pra ver claramente que aquela mulher preta daquele jeito não é a mãe dele. Certo. Esse tipo de coisa. Esse tipo de história. Né? Esse tipo de coisa. Então, eu não sei se a Priscila vai escrever sobre isso um dia. Acho que não. Acho que não vale a pena. Mas assim, são várias, né? Hoje a gente ri, obviamente, desse tipo de coisa, mas uma tragédia como essa impacta a vida da pessoa de forma diferente. E as reações vão ser diferentes também. Sim. O casamento. A gente viveu uma crise do casamento durou 7 anos. Né? A gente realmente não conseguia mais. A gente não conseguia alinhar o casamento. Porque aí. Um culpa o outro. Não. Porque o luto é um aspecto assim. Você está ferido. Certo. Você está machucado. Quando você passa por uma coisa dessa, o seu filtro do mundo muda. Como você está muito ferido, qualquer coisinha que as pessoas te façam, elas estão fazendo um mal terrível para você. Qualquer coisa que a esposa te fale, aquilo ele tem uma repercussão maior. E você se isola também, né? Porque, por exemplo, para não ser machucado. Você se isola para fugir mesmo, né, pastor? Porque a fuga, ela faz parte desse processo. Por que a gente foge? Porque você não dá conta. Entendi. Não dava conta de ficar 8 horas dentro da minha casa, né? Muitas memórias ali. Claro, a gente mudou de casa, todo esse processo, mas mesmo assim, eu voltava para casa e eu me deparava com aquela realidade que eu não queria viver. Cerca de 80%, 90% dos casais que passam por isso se separam. É natural. O mais comum é separar. O mais comum. A gente teve que mudar nossa vida em certos aspectos, mudamos também de igreja, temos que mudar o nosso ciclo de amizades para poder lidar com o nosso casamento que estava indo pro ralo também por causa do luto. E a gente sabe que é por causa do luto. A gente sabe. Né? A gente sabe que o luto de um filho, especificamente, ele é tão devastador que ele faz você ver o mundo muito distorcido. O luto tem essa característica. Você não vê o mundo mais da mesma maneira.
Eu enxergava Deus de um jeito, eu enxergo Deus hoje completamente diferente. Hoje eu tenho muito mais temor de Deus do que antes, inclusive. Por quê? Porque pode ter contato com Deus que às vezes não te dá. É um Deus que às vezes abre mão, te dá um milagre. E você não sabe o motivo. Porque Deus não vai, né? Não, Deus tem que me explicar isso. Deus não vai te dar explicação. Deus não está lá no céu disposto a ficar dando explicações. Ele está fazendo algo muito maior. E a nossa compreensão hoje é essa. Né? Obviamente, se o Isaac não falece, a gente não ia ter outro filho. Possivelmente, porque a gente estava passando por aquela tragédia de perder o bebê, né? Era uma decisão minha, inclusive eu não queria ter filho mais. Inclusive a gente brigou muito, né? Porque ela queria ter um filho de todo jeito. E eu não queria ter um filho, mas de jeito nenhum, né? Porque eu tava, se você está ferido, você está machucado, até que foi indo, brigando, minha filha tá vindo no meu pé. Eu falei, tá bom, então vamos ter outro filho. Aí tivemos um menino, uma graça, ele está com 6 anos de idade, né? Qual o nome? É o Israel. E mudou a nossa vida completamente, né? O Israel é uma graça, um amor de criança, trouxe um renovo para a nossa vida, assim, muito grande, te dá de novo, não que a nossa filha não já nos desse, porque se não tivesse nossa filha também, eu acho que a gente tinha se destruído, mas te dá ânimo novo de que Deus tem as suas razões. E talvez a gente nunca entenda, como Abraão também, Deus falou, se você vai ser pai das 8 nações, e ele não viu nada acontecer, né? Sim. Ele foi vendo as coisas acontecerem, mas ele não teve a oportunidade de ver o que se tornou Israel, o que se tornou a família dele, né? Então tem coisas que tá na eternidade mesmo, e talvez Deus faz tem os seus planos, os seus propósitos, e eles fogem da nossa alçada terrena, nossa alçada humana, né? Hoje, eu aprendi a ver Deus dessa maneira. É melhor respeitar a vontade dele. Amém. Né? Amém. É a melhor coisa que você faz. Porque eu lembro de ficar indignado com Deus algumas vezes, bravo mesmo, porque você fica com raiva de Deus, né? Você fica com ódio de Deus. Na verdade, eu queria ver Deus pelas costas, igual Moisés. Né? Você fica numa situação assim. Então, eu fui ter uma conversa com Deus uma vez e falei assim, Deus, mas olha o que eu estava fazendo. Porque era esse Deus que eu conhecia. Se eu faço, eu recebo. Né? E com Deus não é assim. Tudo que Ele dá não é porque você faz. Sim. E aí, eu lembro de ter essa conversa com Deus. Deus, olha o que eu estou fazendo. Eu abri mão disso, daquilo. E me acontece essa coisa dessa. Deus me deu bem no meio assim. Filho, eu não te pedi nada disso. Aí, cara, eu fiz. Aí eu me curei na relação com Deus nesse. Eu estava fazendo tudo errado. Né? Deus não estava pedindo, eu estava fazendo, achando que o estava agradando. Né? Então, tudo que aconteceu na nossa vida nos trouxe dores profundas que a gente vai carregar para a vida toda, mas também nos trouxe muito amadurecimento do reino, do que é reino de verdade, por exemplo. Né? O reino não está na placa de uma igreja. Né? A nossa compreensão sobre isso mudou completamente. Você não tem que defender um reino material, visível. O reino que a gente defende não é desse mundo. Né? Então o luto, por mais doloroso que seja, por mais catastrófico que ele seja, destruidor, ele também te traz outros aspectos, que é conhecer Deus de perto, se você permitir. Você vai conhecer um Deus que te acolhe. Engraçado, né? A Bíblia fala que Deus faz a ferida e Ele mesmo cura. É essa experiência que você tem no luto. Né? Porque Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai te abandonar. Né? Ele vai deixar você passar. Né? Aquela história, quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar, mas você vai passar pelo fogo. Né? Então essa tem sido, quando eu falo que é uma ferida que não cicatriza, é porque ela vai mudando ela vai mudando de cor. As consequências dela vão aparecendo com o tempo. Tem coisas que estão aparecendo agora. Você não via no passado? Que você não via antes. Que é consequência dessa dor. Né? Você vai ressignificando, você vai tendo novas experiências, você vai lidando com o mundo e você vai tendo uma nova compreensão da realidade. Né? Uma mensagem ficou comigo, pastor, ficou muito, muito séria. Em todo lugar que eu falo a gente se preocupa com muita bobagem. A gente se preocupa com muita coisa fútil. Né? O que realmente tem valor, você não compra com dinheiro. Essa que é a verdade. Acho que a maior compreensão que ficou para mim de tudo isso eu preciso estar em casa com os meus filhos. Né? Esse luto me fez tomar uma atitude com a minha profissão, que a minha profissão é uma profissão que tende a nos consumir, ficar plantão virado.
Hoje pode ter o rei, pode o melhor canal do mundo para me chamar para trabalhar. Se eu tiver que trabalhar no sábado, no domingo, eu não quero. Se eu tiver que trabalhar à noite, eu não quero. Não quero. E não tem que me falar, não tem mercado hoje que vai fazer isso. À noite eu estou em casa com meus filhos, final de semana eu estou em casa com meus filhos. Prioridades. É prioridade. Por quê? Porque tudo fica urgente quando você passa por uma coisa dessa. Você deixar com o mundo do mesmo jeito mais. Eu tenho que prosperar. E graças a Deus eu tenho prosperado. Mas quando você perde um filho, um carro é o quê perto disso? Não tem carro no mundo que vai te dar, que vai ser mais valoroso que um filho. Não tem. O carro você perde, você vai e compra outro. Você compra outro filho aonde? Você tem como trazer aquele filho de volta? E se você perder numa situação que você não estava acolhendo? Então, uma mensagem que eu sempre deixo para as pessoas é o seguinte: ame seus filhos enquanto eles estão com você. Né? Sejam alguém presente na vida dos seus filhos. Estejam lá. Né? Porque se não aconteceu o que aconteceu com a gente, ele vai embora por um outro motivo. Certo. Mas ele vai embora. É a certeza que o filho vai embora. Ele vai de um jeito ou de outro. Né? E às vezes as pessoas abrem mão da melhor fase da vida dos filhos por causa de coisas que não vão mudar em nada a vida dele. Ou que vão acrescentar por um tempo, mas ele vai perder coisas que nunca mais vão voltar. A infância de um filho, por exemplo, dura pouquíssimo tempo. E às vezes a gente perde porque a gente quer conquistar o mundo, né? Quer conquistar tudo. E depois tenta gastar o que ganhou e não consegue mais. E não consegue mais. E os presentes, né? Tem gente que fica achando que presente vai sustentar uma relação com o filho. Os presentes só vão ficando cada vez mais caros, que você ensina teu filho que ele quer que a sua presença é o presente, os presentes só vão ficando mais caros. Verdade. Né? E não vai preencher o emocional, a presença, essa coisa toda. Então, certo. Ame os seus filhos, sabe? Assim, ama teu filho, esteja com ele, porque a pior coisa que um pai pode passar, a pior de todas, é ver um filho no caixão e pegar na alça do caixão dele, como eu peguei. Né? E eu me lembro, pastor, de chegar no velório e Deus falar comigo assim: pega na alça do caixão. E eu fiquei aterrorizado. Assim. Eu falei assim: Deus, mas não é demais? Eu falei com Deus: Deus, aí já é demais, Deus. Em oração eu falei isso. Mas aí já é demais. Pega, filho. E eu fui lá junto com o pessoal da funerária e peguei na alça do caixão. E eu lembro de pegar na alça do caixão assim e falava assim: Deus, você me ajuda a compreender isso aqui, porque eu não consigo compreender isso aqui. Isso aqui é demais para mim, né? Então, quando a gente fala para os pais: olha, ama os seus filhos, é porque eles sabem o que é você passar por uma situação e você fala assim: eu podia ter amado mais, eu podia ter estado mais presente, né? Graças a Deus, a única fase que eu trabalhei muito, estudei muito, foi na época que eu estava fazendo faculdade, né? Mas eu sempre fui de estar mais presente, de estar em casa e tal. Então isso me trouxe um certo conforto. Mas eu imagino quantos pais passam por isso e se culpam, ou estão se culpando agora, porque abriram mão dessa presença, né? E agora o filho não está mais aqui. O filho não está mais presente. E, gente, vá por mim. Quando você perde um filho, até tudo te faz falta. A travessura, a bagunça, barulho, o choro, tudo te faz falta. Né? Então, os pais precisam estar atentos a isso. Porque isso acontece uma coisa dessa e ninguém está livre disso. Porque quando a gente estava na igreja, eu tinha, pelo menos, esse pensamento, né? Eu acho assim: nenhuma praga vai chegar na minha tenda, né? Nenhuma praga vai chegar na minha tenda. Não, a praga chega assim, a morte é uma praga que a gente odeia, um dia ela terá o seu fim, mas ela chega para todo mundo, né? Então tem sido um aprendizado doloroso, difícil, mas enriquecedor também, porque a pessoa que ouve isso, talvez ela abra o olho um pouquinho mais. É preciso que as pessoas abram o olho. Quando dá tempo. Enquanto dá tempo. Muito bem, queremos hoje, agora, Priscila e Roberto, o livro. Se você também que está vendo esse bate-papo, se você desejar, né, se você se sentir confortável, quiser escrever nos comentários aí, você que já perdeu alguém, passou por um luto, fique à vontade, se quiser escrever, né? Se vai fazer bem para você, faça isso, senão também não tem problema. Mas se você desejar adquirir esse livro, Priscila, como as pessoas fazem para adquirir esse livro? Então, pastor, ele tem na versão e-book pela Amazon, né? Meu objetivo com esse livro é
realmente divulgar Certo. sobre isso, para que a gente fale sobre isso, principalmente encontrar essas pessoas, esses corações, né? Certo. Eu tenho uma preocupação muito grande com essas pessoas que às vezes não têm acesso, condições financeiras de Certo. conseguir acessar, né? Então, pela Amazon ele está num valor muito em conta, né? Que é a versão digital. Mas se você quiser o físico, aí tem que falar comigo mesmo, né? Sim. Que Pode aí passar o contato aí. Passa aí. Instagram, Instagram, pode passar os dois. Priscila Rapace e o telefone, o WhatsApp, né? 669-9972-8692 para o livro físico. Aí depois eu posso mandar o link para colocar na descrição do vídeo. Pode. Da Amazon, Pode, né? pode. E aí o pessoal que tiver interesse de comprar pela Amazon também pode. Vai estar então na descrição, né? Vai estar lá o link, pode... Isso, pela você pode Amazon, acessar. é um e-book, né? E aí quem tiver interesse dele físico também. Quem tiver também interesse nessa cartilha da ONG Amada Helena também pode falar comigo pelo WhatsApp. Que aí eu consigo entregar, né? Parte do valor que foi arrecadado com a venda, com o lançamento do livro é para isso. Certo. É um propósito que eu tenho de ajudar, né? A divulgar essas informações, de a gente falar sobre isso, se preparar profissionais para receber essas pessoas, Certo. montar redes de apoio para essas mães, para esses Certo. pais, porque esse assunto é muito vasto, né? Porque Certo. tem o luto dos pais, que é um luto diferente, né? Daquele homem que vê a esposa sofrendo, que perde o filho também, o luto da mãe, que é um apego absurdo, né? Com a criança, então é um assunto muito vasto, são muitas coisas, né? Interessante, né, escritora? Eu estava comentando esses dias de sala de aula que nós, cristãos, nós queremos uma boa educação para os nossos filhos, certo? Só que quando você conversa com a maioria de nós, cristãos, os pais, se você perguntar para um pai se ele está disponível que o filho dele seja um professor ou alguém que vá se formar para trabalhar com pessoas com perca, né? Parece que são profissões que financeiramente um professor, né? Ou alguém que trabalha nessa área, talvez não tenha uma remuneração assim tão satisfatória. Parece que isso não é tão atraente, né? Sim. Né? É estranho, né? A gente quer algo bom, quer um bom cuidado, mas a gente não está disponível a abrir mão, no modo, não estamos generalizando, mas no modo geral, nós estamos disponíveis a entregar os nossos filhos para ser profissionais dessas áreas, ou um professor, né? Como a gente tem muito que crescer como cristãos, Sim, é verdade. igreja organizada e sociedade, né, Roberto? Né? Concorda comigo? Concordo. Inclusive hoje, né, estava conversando com a Larissa, nossa filha, e agora ela se descobriu jornalista como pai, Legal, né? legal. E aí ela conversando que não tá fácil para ela aceitar isso. Porque as pessoas esperam que ela seja outra coisa. Porque, você é tão inteligente, você vai... É como se isso fosse menos, né? Que o dinheiro fosse o principal objetivo, né? E nós sempre incentivamos ela a fazer o que ela quisesse. Ela já quis ser música, psicóloga, de tudo, bailarina. Agora, acho que agora ela aceitou que o negócio dela é ser jornalista. Então, ela ser jornalista, trabalhar com jornalismo especializado, que é cobrir Fórmula 1. Que bom. Decidiu por um caminho. Que bom. E aí eu conversando com ela, falei, pra mim também não foi fácil entender que eu era professora, que é aquilo que me movia, né? Mas hoje eu tenho o maior orgulho de ser professora. Que bom. Eu acho tenho certeza que independente, né, das dificuldades da nossa profissão, é aquilo que me motiva. Realiza, sabe? né? Eu gosto muito. E agora, claro, nessa nova veia aí de escrever. Sim, terão muitos bons outros livros, né? Esse já é ótimo, mas terão outros livros, né? Sim, pastor. Temos já um outro projeto de devocional para enlutados. Que bom. Acompanhar esse enlutado durante um Que ano bom. com algumas mensagens, Que bom. para acalentar esse coração, né? O primeiro ano é um pouco mais desafiador, né? E na verdade, assim, isso se tornou um propósito para mim, né? Falar sobre isso, que a gente fale sobre isso, que a gente, de certa forma, se prepare, né? Não que se prepare para perder um filho, mas aí se prepare para morrer. Ajudar, né? Sim. Né? Para ajudar os outros, para saber que a morte ela é muito democrática. A morte ela não escolhe o rico, o pobre, não. A morte ela vem para todo mundo. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se preparar, né? A gente vê até outras questões, pastor, de repente a pessoa não casou e aí
falece, aquilo dá um transtorno tão grande, dá um problema, aqueles bens ficam retidos. Porque às vezes a gente tem essa noção de que não, isso não vai acontecer comigo, eu não vou morrer. Não, todo mundo vai. Essa aventura aqui tem fim, né? Alguém disse que uma ferida fechada é um ministério aberto, né? É uma grande realidade, né? Eu acredito que sim. Quer dizer, você passou por aquilo, você tem, infelizmente, a gente não sabe o termo correto talvez, mas você está habilitada, de certa forma, né? Para ajudar pessoas onde você... Treinado, né? Treinado, você não pode levar alguém onde você não foi, né? A verdade é essa, né? Ninguém escolhe aonde ir, né? Exatamente. Ninguém escolhe o que passar, né? Tem coisa que foge, né? Não é a gente que escolhe, né? Eu acho que isso, eu tenho certeza, né? Que a questão de você aceitar o que aconteceu é aceitar que talvez Deus tenha mais com você com isso. Sim. E foi isso que aconteceu, é assim que eu vejo hoje, né? Se eu não tivesse aceitado, não, aconteceu, Deus permitiu, Deus não quer o meu mal, mas Ele permitiu que isso acontecesse, né? Inclusive, muitas coisas mudaram para mim. Por exemplo, a Bíblia diz que a morte do justo é boa aos olhos de Deus. O meu filho era um menino muito temente a Deus. Certo. Ele era um justo. Então, a morte dele foi ruim para mim, mas aos olhos de Deus era boa. Né? E às vezes a gente não quer deixar que as pessoas, né? Nosso apego, claro, humano, os sentimentos, tudo. É que nós somos, né? Eu como pai também falando, claro. Não sei se o termo correto é esse, a gente é egoísta no sentido de... Apegado, né? De que abrir mão, Você quer viver tudo aquilo. Porque para Deus, Ele já é e sempre será, né? Deus é atemporal, né? Exatamente. Não está preso ao tempo, né? Aos 70 anos, né? Nós nunca temos isso. São modos da gente ver que me traz conforto, né? De não pensar que Deus foi um Deus mau, que Deus me feriu, que Deus me castigou. Não. Deus me abençoou com a vida daquela criança por 9 anos e 10 meses. Mas chegou o tempo em que Deus o levou, assim como a vida da Israel. Assim como eu hoje tenho 38, não sei quantos anos ainda eu tenho, né? Nenhum de nós sabemos. Mas tem um tempo determinado para todos nós, né? Então, olhar de uma outra forma também ajuda muito a passar e aceitar e entender que eu vejo hoje que Deus me queria nesse mundo, olhando para essas pessoas, pastor, que muitas vezes não são enxergadas. Certo. E não é porque a pessoa não quer ver, é que às vezes a pessoa não sabe como lidar com a dor do outro, que é tão grande, né? Como é que você prepara alguém para falar para uma mãe que acabou de descobrir que o coraçãozinho do bebê não está batendo? As pessoas evitam falar, não querem conversar. Então eu vejo que Deus me levou para esse lugar para que eu pudesse enxergar essas pessoas e levar essa palavra, né, de que Deus não abandonou, de que é um processo difícil, sim, porque eu não vou mentir, falar que não, não, é um processo muito difícil, né? Ainda hoje é difícil, ainda hoje nós choramos, né? Nós sentimos falta, tem épocas que são mais difíceis, as datas e tudo, mas nós conseguimos superar. Viver, nós conseguimos nos alegrar, nós conseguimos aproveitar a nossa vida. Então eu vejo hoje que Deus me levou para esse lugar para que eu pudesse ver essas pessoas. Certo. Então hoje eu consigo ver essas mães, esses pais, essas famílias, né? E consigo estender a mão também. Né? Tem um sentimento que é de injustiça, né? A pessoa que perde um filho, ele se sente num grau de injustiça assim, muito grande. Né? É uma batalha lidar com isso. Parece que ele é menos amado que o outro. É porque, na verdade, todo o processo de luto, né? Você, por exemplo, eu lembro quando eu saía na rua e via as famílias, eu me sentia devastada, porque, poxa vida, aquela pessoa tá vivendo aquilo e eu tô passando por um processo tão difícil que eu não conseguia nem sorrir. É a mesma coisa quem perde o esposo, a esposa, ele vai sair na rua, ele vai ver um casal, ele vai ficar destruído. Mas essa fase também passa, né? Você consegue... Claro, né, tem épocas que você não consegue, é melhor não sair de casa, é melhor você evitar essas situações, porque isso traz muita dor. Certo. Mas depois você vai, né? Por exemplo, a chegada do Israel, e aí depois Deus vai falando tantas coisas, né? Quando Israel chegou, talvez foi um dia que uma família perdeu. E aí nós estávamos nos alegrando e outra família estava chorando. Com certeza. Né? Então, a vida é assim, né? Toda dor há tempo determinado. Toda dor é grande para quem... Todo problema é grande para quem está passando, né? Exatamente.
Então, aquele texto de Eclesiastes diz que há tempo para tudo, há tempo para nascer e há tempo para morrer. Então, um dia você está vivendo o nascimento, no outro dia você está vivendo Mas essa parte a gente não gosta nem de ler, né? Não. Tempo de ganhar é com nós, né? Tempo de abraçar é com a gente. Tempo de semear. Exatamente. Até essa questão do tempo é até importante deixar falar para a sua audiência o seguinte, né? Se alguém tem lutado e não quer sair de casa, deixa ele em casa, né? A pessoa não quer participar de eventos familiares, confraternizações familiares, deixa ele em casa. Respeita isso, porque a maior agressão que você pode fazer a uma pessoa que passa principalmente por uma tragédia, o luto repentino, que é diferente daquele luto em que a pessoa elabora, a pessoa está doente há algum tempo e você está esperando já a morte da pessoa, é um tipo de coisa, né? Outra coisa é você acordar no outro dia, a pessoa não está mais. Então, nesse tipo de luto, que é o que a gente viveu, a gente pode falar, é uma agressão terrível. Não, nossa, a vida segue, levanta essa cabeça. Isso é uma agressão. Deixa a pessoa passar por esse processo. Deixa ela entender o que ela está passando, porque assim, você não consegue entender direito o que você está passando, né? Parece que você está no meio de um sonho, assim, meio... Um pesadelo. No meio de um pesadelo. Você acorda muitas vezes pensando que a pessoa vai chegar a qualquer momento. Então, quando você chama a pessoa para uma festa ou para um churrasco, qualquer coisa, e a pessoa não quer ir, e isso vai diferenciar de uma pessoa para outra, de um período para o outro, respeita isso, né? As pessoas têm muito uma tendência assim de não respeitar. Não, vai ficar aqui por quê? Não, deixa, esse é o período da pessoa, igual quando o Jó estava lá. Sim. Isso aí, Jó, é pecado seu, você todo mundo metendo a mão, né? O pico de onde não foram chamados, porque aquela era uma situação que Deus tinha permitido ele passar e que ele precisava passar. E estava todo mundo, não, mas peraí, Jó, você deve estar em pecado. Tentando encontrar as respostas, né, pastor? Aí também é um período muito grande, as pessoas tentando encontrar uma resposta para aquilo que não tem resposta. E falando de Jó, é interessante que Deus deu tudo em dobro para ele, financeiramente, mas os filhos Deus não deu em dobro, né? Deus não deu nem... Parece que os filhos são, assim, já eram deles, né? É inegociável, né? O negócio, assim, Deus deu outros filhos, né? Mas não, e as filhas que não eram tão bonitas como as filhas dele. Não, as mais mas bonitas. aqueles filhos que morreram não voltaram. Interessante. Não aconteceu milagre nenhum, né? Ele teve que seguir em frente, Deus deu tudo de volta, abençoou ele. Mas ele teve que viver com essa filha. E esse livro é muito bonito, viu, pastor? O livro de Jó. Inclusive, quem estiver passando, né, por uma perda, leia o livro de Jó, que você vai se identificar com as falas de Jó. Amém. Eu quero morrer, né? Deus pesou a mão. Por que fui nascer, né? Ele é muito verdadeiro. Né? Ele passa 40 capítulos se lamentando. E a gente precisa lamentar. A gente precisa passar por aquilo, a gente precisa sentir para poder reconstruir a vida depois. E perdoem a mulher de Jó, gente. Vamos perdoar a mulher de Jó. Por isso não tem nem o nome para ninguém copiar o nome dela, né? Tem que perdoar a mulher de Jó, porque a reação dela hoje... Diante de tudo, né? Porque quando você lê as primeiras vezes, você não passou por algo parecido, você julga. Olha só, que falta de fé. Mas aí, você passa pelo que a mulher de Jó passou, que viu todos os filhos morrerem, né? E recebeu uma tragédia atrás da outra. Foi 10 mesmo dia. Né? E acabou com toda a vida daquela mulher. E a Bíblia não relata isso. A Bíblia não relata assim. E a mulher de Jó ficou assim, não. E estava Jó sentado, chegou outro, chegou outro. Aquela mulher estava lá. Viu tudo, né? Viu tudo. Então, quando ela reage daquela maneira, normal. Vamos perdoar, vamos entender. Aquela mulher estava ferida. Né? Aquela mulher estava ferida. A Bíblia não diz se aquela mulher de Jó é a mesma mãe dos filhos, né? Não diz, eu não sei se é, teologicamente falando. Talvez, talvez não relate, porque talvez não era a mãe das crianças, a gente não sabe, não vou também pregar heresia. Mas, de qualquer maneira, ela viu acontecer, ela estava junto. Ela viu o marido passar por aquilo. Né? Então, quando ela tem aquela reação, você ainda adora Deus depois disso? Né? Como é que pode amaldiçoar esse Deus logo e morre? Sim. Gente, absolutamente normal. Aquela raiva ali é de alguém ferido mesmo, de alguém que passou por tragédia e precisa ser perdoado. E compreender, pessoal. Se você tem alguém lutado em casa, que perdeu um filho, uma mãe, quem quer que seja,
entenda esses momentos de rompimento da pessoa. E também se perdoar, né? Eu sei que você deve ter trabalhado muito muitas isso, né? vezes durante o processo. Você se perdoar, né? Sim. Muitas vezes. A culpa é muito A grande. culpa passa a ser sua companheira durante muito tempo. Eu, por exemplo, eu acho que até pouco tempo atrás me culpava até hoje, de não ter conseguido ajudar o meu filho, de não ter conseguido salvar. Né? Você fica na tua cabeça. Por que eu fui? Né? Você fica na tua cabeça, você podia ter evitado. Né? Como é que eu não fui homem o suficiente para entrar naquele buraco e tirar o menino de lá? Esse tipo de coisa. Né? Você, mesmo que você não queira, você se culpa. Mas obrigado pelo bate-papo, Priscila. Obrigado, Roberto, pelo bate-papo, pelo tempo, né? A gente sabe que pessoas vão ouvir isso. E se você que está do outro lado aí achar necessário, se você conhece alguém que teve a sua perca, a gente sabe que cada perca é diferente. Por mais que alguém perdeu um outro filho lá, 2, 3, a gente nunca pode dizer que sabe o que é isso, né? Porque a dor é particular, né? É individual, né? Então basta você entender que esse vídeo pode, com certeza, abençoar alguém que teve a perca de um ente querido. Mande esse link, né? Faça com que esse vídeo chegue até outra pessoa, né? E você desejar o livro, então, aí da Priscila, será um livro que vai abençoar gerações e vai nos deixar, se é que posso dizer, mais resilientes, talvez, né? Compreender um pouco mais, né? Ver as coisas do ângulo um pouco maior, né? Certo? Então, Priscila, obrigado por esse tempo. Viu? Roberto, obrigado. Beleza? Pegaram esse petão aqui hoje, hein? Não, mas tá bom. Eu só assistir, ó. Não, você fala bem. Valeu. Um abraço.